sobre como deve viver aquele que diz que nasceu de novo. Que nasceu de novo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por tua palavra, pois ela foi lida neste instante. Te peço que nesses poucos minutos de reflexão possamos, ó Deus, experimentar uma autoanálise, um autoexame do nosso coração, para saber se de fato somos nascidos de novo ou não, se somos cristãos de verdade ou não. Ajuda-nos, Senhor, para que assim andemos segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, todos nós digamos amém. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, dois estilos de vida diferentes. O estilo de vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que se converteram de fato e de verdade, e o estilo de vida daqueles que ainda não nasceram de novo, daqueles que ainda não se converteram de verdade. Fato é que nós temos esses dois tipos de gente dentro da igreja. Não necessariamente esses dois tipos de gente que eu estou falando aqui para vocês é o que nós podemos chamar de joio e trigo. Há um equívoco muito grande quando as pessoas dizem assim: a igreja tem problemas porque na igreja nós temos o joio e o trigo. Não é bem assim quanto a parábola. A parábola não se refere à igreja. A parábola se refere ao mundo. O joio é o ímpio. O joio é o mundano. O joio é o incrédulo, que convive junto com o trigo. O trigo é o crente. O trigo é o nascido de novo. O trigo, ele é aquele que foi alcançado por Deus. Então um dia Deus enviará seus anjos e os anjos farão a colheita do trigo e queimará o joio no fogo. Então essa é a realidade ali quanto à parábola do trigo e do joio. Então as pessoas dizem muito isso, já ouviu? Porque na igreja tem o joio e o trigo. Então a partir de hoje, por favor, não olhe mais assim. O que nós temos na igreja são verdadeiras conversões e falsas conversões. Gente que nasceu de novo e gente que ainda não nasceu de novo. Gente que apreendeu que a verdade alcançou seu coração e o transformou de fato e de verdade. E outras pessoas que apenas estão convencidas por algumas razões que nós podemos elencar aqui, de que são crentes. A primeira razão é a razão psicológica. Há muitas pessoas que só experimentaram a conversão psicológica. Elas não se converteram no todo da sua alma, no todo do seu ser. Lembrando que o ser humano, ele é mente, emoções e vontade. Então, mente, tem muitas pessoas que passaram por esse processo de conversão só na mente, mas as emoções ainda não se converteram e nem, pode-se dizer assim, a vontade. Então ele está ali convencido de que se converteu, quando na verdade ele só teve um alcance psicológico da coisa. Outros acreditam que são crentes porque eles fazem as coisas na igreja. Então é o mero fazedor de coisas, é o ativista. Então ele acredita que fazendo muito, quanto mais ele faz, mais isso confirma a sua salvação.
Isso também é um equívoco, é um perigo, porque você acaba transformando a salvação na salvação por obras. Então são pessoas que fazem muito, acreditando que por muito fazer, estão salvas, estão com o cartão garantido nos céus. Outras pessoas, terceiro lugar, elas acreditam que se converteram por meras questões morais, porque elas não falam palavrão, porque elas não bebem, porque elas não fumam, porque elas não matam ninguém, porque não causam danos sérios a outras pessoas, porque ela não responde a nenhum crime. Então ela acredita que ela tem uma vida que garanta a ela um lugar no céu. Então nós temos aí pessoas que têm uma experiência, entre aspas, de conversão, que não é a genuína conversão bíblica. A genuína conversão bíblica, ela envolve uma divisão profunda e marcante na vida, em que você ainda não é tudo o que será na eternidade, mas também não é mais o que você era no passado, no que diz respeito à sua visão acerca de Deus, o seu temor acerca de Deus, o seu amor acerca de Deus, a honra que você dá aos valores bíblicos, o lugar em que existe o arrependimento no seu coração, na sua alma, o temor que você tem ao nome de Cristo, a maneira como você enxerga a vida a partir das lentes do Evangelho, como eu disse na quarta-feira passada. E Paulo então nos chama a atenção aqui, e com um certo tom imperativo, com certo tom firme, Paulo chama a atenção da gente, como estava chamando a atenção daqueles irmãos lá em Éfeso, dizendo: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Ou seja, ele tem o Senhor como aquele que corrobora, que homologa o que ele está dizendo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles não devem mais viver como os gentios. Isso aqui deve ser algo de nosso interesse a princípio. Paulo estava escrevendo para gentios. Comumente, quem faz essa divisão nos seus textos entre judeus e gentios são os evangelhos. Os evangelhos fazem isso de um modo muito forte, principalmente Mateus, né? Mateus vai falar, por exemplo, no caso de disciplina, quando um irmão não aceita a disciplina por parte da igreja, aí Jesus diz que ele deve ser tratado como o quê? Gentil e publicano. Porque a visão que um judeu tinha de um gentil era exatamente a visão da escória da sociedade. A visão da escória do povo, das pessoas, da gente, da comunidade. Então um gentil, ele tinha esse valor para um judeu na mente judaica, na mente do judaísmo, era essa a imagem que existia, de que o gentil era um ser impuro por todos os lados, tanto por fora quanto por dentro. Então, quando Paulo diz não vivam mais como os gentios, Paulo está exatamente apontando para um estilo de vida que é caracterizado e marcado, carimbado, pelo que nós podemos chamar de mundanismo. Mundanismo. Paulo não queria mais que aqueles irmãos vivessem como viviam os mundanos, os gentios. Os gentios viviam na idolatria, como nós vamos ver aqui. Eles também viviam na impureza sexual, na libertinagem. Havia muita prostituição cultural nos templos pagãos daquela época. Havia leis injustas, tratados injustos, estilos de vida completamente injusta, fora do padrão da santa e gloriosa vontade de Deus. Então, essa era a preocupação de Paulo. Então, como era que os gentios viviam? Paulo vai nos dizer aqui, ó. Vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade aí significa vazio, inútil.
de pensamentos inúteis, pensamentos vazios, que não levam a uma vida que glorifica a Deus. Não levam a uma vida que tem Deus como central, tem Deus como coluna e baluarte da sua existência. São pessoas que vivem para si, vivem para o seu eu, vivem para o seu ego, vivem para satisfazer a sua carne, vivem para satisfazer seu próprio coração. Pensamentos completamente inúteis, sem propósitos eternos, sem propósitos quanto à eternidade. Gente que só pensa no aqui e agora, gente que só está preocupado com o seu umbigo, gente que acredita que a vida gira em torno de si e não em torno de Cristo, e não em torno da pessoa de Cristo. Verso 18: tendo o seu entendimento obskurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então veja, a dureza do coração deles, a impenitência do coração deles, um coração não arrependido, um coração caído, um coração pecaminoso, endurecido, é um coração que leva eles a ter um entendimento obscurecido. Eles não conseguem compreender a verdade de Deus. Eles não conseguem compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Eles estão lá, profundamente endurecidos, como estava Faraó quando Deus disse para o povo sair do Egito. Então, várias vezes esse termo vai se repetir. E o coração de Faraó se endureceu ainda mais. E o coração de Faraó se endureceu ainda mais. Então, essa mente obscurecida, é não entender a vontade de Deus, é estar cego. Como Paulo diz, está separado da vida que Deus concede. Então, o gentio, o homem mundano, a mulher mundana, ele é alguém separado, apartado da vida que Deus concede. Da vida que Deus concede na pessoa de seu bendito Filho. 19. Tendo se tornado insensíveis. Não há sensibilidade. E se você observar bem, esse texto aqui casa muito com Romanos capítulo 1. Eles se entregaram à libertinagem. A libertinagem é quando se desconhece limites. Liberdade, na liberdade há limites. Na libertinagem não se há mais limites. É quando se fere todos os limites. Certo? Então, eles estavam desenfreados, como Paulo diz aí, se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada, ilimitada, feito gente sem juízo, cometer todo tipo de impureza. Todo tipo de impureza. Idolatria, pecados de cunho sexual, e tudo que não presta que você possa imaginar, eles estavam aqui envolvidos. A razão, Paulo disse, no versículo 18, pela dureza do seu coração. Era por essa razão de ter um coração endurecido que eles viviam dessa forma. Era assim que os gentios viviam, de um modo completamente entregues a si mesmo, entregues às suas próprias vontades carnais, entregues a seus próprios corações vis, para fazer o que queriam, que dava na cabeça. O resultado era uma sociedade profundamente triturada de pecados, acabada, solapada de pecados. Então, no versículo 20, depois de mostrar para nós como é que um mundano vive, Paulo chama mais uma vez a atenção dos crentes. Ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, não foi assim que Cristo ensinou a vocês a viverem insensíveis, a viverem na libertinagem, a viverem cometendo todo tipo de impureza, a viverem na vaidade de seus próprios pensamentos, a viverem na obscuridade dos seus entendimentos. Não foi assim que Cristo ensinou vocês. Não foi isso que vocês aprenderam dele.
Paulo então lança um se condicional aqui. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Esse versículo aqui é muito interessante, irmãos, porque ele chama exatamente a nossa atenção para se perguntar: eu de fato ouvi a Jesus? Eu de fato fui instruído em Cristo? Estou sendo instruído na pessoa de Cristo? Estou sendo instruído segundo a vontade de Cristo? Estou andando de acordo com a vontade de Cristo? Estou vivendo segundo é a verdade em Jesus? Não a verdade em sua própria razão. Não a verdade em seu próprio coração. Não a verdade do pós-modernismo, onde um chega para o outro e diz: essa é a sua verdade, não a minha. Não. Mas a verdade em Jesus. Por essa razão que é importante, irmãos, nós conhecermos, nos aprofundarmos no estudo da pessoa de Cristo, no estudo da vontade de Cristo, no estudo do que ele fez, no estudo de como ele viveu, no estudo de tudo, de todos os fatos que envolvem a sua personalidade, a sua santidade, a sua filiação paterna, etc. Aqui, não é a primeira vez que Paulo está chamando os crentes a se examinarem. Ele já tinha feito isso antes. Ele fez isso em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai tratar da ceia. Na ceia ele vai falar, quando ele está tratando a respeito da importância da ceia, antes de nós cearmos, ele diz: examine-se cada um a si mesmo. Ali ele nos chama a atenção para fazermos um autoexame a respeito de como está a nossa alma, se somos de fato cristãos, se somos de fato crentes no Senhor, para assim podermos participar da mesa da comunhão. Se é que de fato somos instruídos no Senhor, se é que de fato estamos de fato verdadeiramente em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios 13, ele vai dizer isso aqui. Verso 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já não tenham sido reprovados. Ora, Paulo está escrevendo isso aqui depois de já ter escrito 3 cartas para a igreja dos Coríntios. Então veja, ele está falando para uma igreja que já era um tanto madura. Uma igreja para quem ele já tinha instruído a respeito dos dons espirituais e de tantos outros assuntos. E o que é que ele está convocando aqueles irmãos a fazerem? A se examinarem. Se examine. Isso é sério, irmãos. Nós devemos colocar nossa vida diante da cruz e perguntar: eu sou crente de verdade? Eu fui instruído no Senhor de verdade? Ou meu coração ainda é cheio de mundanismo, pulsa de mundanismo, celebra com o mundanismo, ama o mundanismo, tudo que o mundo oferta, o modo de vida do mundo, o estilo de vida do mundo, tudo que o mundo apresenta aí fora, meu coração se alegra e se anima com isso? Examine-se para ver se realmente estão na fé. Se vocês creem realmente na palavra de Deus, creem no conjunto, no corpo de doutrinas que está revelado nas Escrituras, para ver se de fato estão instruídos no Senhor. Por isso que Paulo diz no versículo de número 21, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Se é. Por isso que nós temos que olhar a nossa vida por dentro e por fora. Esquadrinhar. Analisar. Verificar cada canto, cada ponto e ver se ali tem a marca de Cristo. Se ali tem um compromisso com o Senhor. Se no nosso casamento tem um compromisso com o Senhor.
se na minha vida de filho tem um compromisso com o Senhor, se na minha vida de pai, de mãe tem um compromisso com o Senhor, se na minha vida de obreiro da casa de Deus tem um compromisso real, verdadeiro, genuíno com o Senhor, se em tudo que eu falo, se em tudo que sai da minha boca tem realmente um compromisso com o Senhor, se até nos meus momentos de ira, se aquela ira é justa, se aquela ira é santa, se aquela ira é para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós temos que analisar se de fato nós estamos instruídos em Cristo e se nossa vida está instruída em Cristo em todos os detalhes. Verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Então, no versículo 22 e 23, ele vai fazer exatamente, reforçar, enfatizar esses dois estilos de vida, em um dos quais ele deve, nós precisamos manter o nosso foco e seguir por ele. E o outro, pastor, devemos abandonar. Devemos abandonar. Então, quanto à maneira antiga de viver, alguns de vocês aqui não tiveram a experiência de viver uma vida com profundidade no mundanismo, com profundidade no pecado lá no mundo, que possa se dizer aqui uma antiga maneira de viver. Mas nós podemos dizer que essa antiga maneira de viver é exatamente o que você vê o mundo fazer. O mundo fazer. Por exemplo, a pessoa aqui que já adorou uma imagem de escultura, ela vai entender quando Paulo diz a antiga maneira de viver. Como era que você vivia antigamente, antes de Cristo? Adorando imagens. Escravo das imagens, com medo, cheio de pavor de perder as bênçãos que os ídolos poderiam me proporcionar. Aquela era a antiga maneira de viver, então a gente não vive mais conforme aquela antiga maneira de viver. Aquilo ali não passa de rescaldo, não passa de evidências da velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Não são desejos verdadeiros e genuínos, são desejos que enganam, desejos da mentira, desejos do que não presta. Por isso que Paulo diz, abandone. Aquele problema com pornografia, abandone. Aquele problema de temperamento nunca tratado, abandone. Aquele problema de mágoa no coração, abandone. Aquele problema de ira, sem misericórdia, abandone. É a antiga maneira de viver, é tudo que caracteriza o mundanismo, é tudo que caracteriza aquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Abandone, jogue fora. Isso não faz parte não foi o que Cristo instruiu você. Não foi o que Jesus ensinou você. Não é o que a palavra ensina você. Então jogue fora. E no verso 23 ele vai então, bem, se você joga uma coisa fora, você tem que colocar outra no lugar. E ele, versículo 23 ele diz: quanto à maneira antiga de viver, aí você coloca agora no verso 23, que a gente deve se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Se deixar renovar aqui, ou seja, é algo, se vocês estão entendendo qual é a vontade de Deus, agora vivam isso. Pratiquem isso, para que isso case de um modo perfeito e vocês vivam de acordo com a vontade de Deus. Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Esse entendimento, ele vem exatamente por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos trazendo o entendimento e nos renovando por meio da palavra de Deus. Paulo está sendo um tanto teórico aqui. Vocês vão perceber que já já ele vai ser bem prático nessa questão. Ele está sendo um tanto teórico ainda. Então, você vai se deixar renovar no espírito do entendimento, exatamente pelo contato que você tem com as Escrituras.
E ele enfatiza ainda mais esse renovo, dizendo: e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Então, o que aconteceu com um crente? Como é o novo nascimento? O novo nascimento é que a velha natureza, ela não é mais a que domina o eixo central da vida do homem quando ele se converte. O novo nascimento dá a ele exatamente essa nova natureza de Cristo nele. É que agora ele tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Ele tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Daí vem exatamente essa nova natureza. Aqui em Romanos, capítulo número 12, o apóstolo Paulo disse o seguinte. Versículo de número 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, precisa haver essa transformação pela renovação da mente. E essa renovação da mente, ela só vem à medida que você tem contato com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. É por aí que se dá o que Paulo está falando aqui sobre o renovar no espírito, o revestir da nova natureza. Em Colossenses, capítulo número 3, mais uma vez o Paulo vai dizer o seguinte para nós. Colossenses 3. Versículo de número 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que pertence à natureza terrena? Ele diz: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, ou seja, a antiga maneira de viver, o antigo modo de viver. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então veja o convite que Paulo faz sobre a questão do revestir-se dessa nova natureza. Essa nova natureza que a gente recebe de Cristo, da pessoa de Cristo. Antes você estava lá vivendo na velha natureza de Adão. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo alcança você, por meio da pregação da palavra, transforma a sua alma, transforma seu coração, inicia esse processo de santificação na sua vida, aí então você passa a viver segundo a natureza de Cristo, a natureza do Senhor. No versículo de número 25, Paulo então vai explicar como é o velho modo de viver que a gente deve abandonar. A gente viu um pouco agora em Colossenses. E o novo modo de viver. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, ou seja, no antigo modo de viver, a gente mentia. A gente até se gabava das nossas mentiras. A gente até se achava super orgulhoso porque a gente conseguia mentir como ninguém. Que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Não pode mais haver essa existência de mentira entre nós, no meio do povo de Deus, no meio dos servos de Deus. Fiquem irados e não pequem. Eu expliquei isso aqui uma vez, que é quando você se ira por causas justas, por causa da vontade de Deus, porque a vontade de Deus está sendo ferida.
Jesus se irou e não pecou. Por quê? Porque a causa de Deus estava sendo atacada. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, porque não existe hora melhor para se dar lugar ao diabo quando você está irado. E quando você está irado, para defender a si mesmo, defender o seu eu, defender o seu ego, e não defender a causa de Cristo, ou defender o que é justo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não é só para você ganhar o seu dinheiro para si, encher sua despensa, se trancar dentro de casa e falar como aquele homem: ó minha alma, regala-te, se alegra, porque tenho muito em depósito para muito tempo. Então vive, aproveita, etc. Não. Paulo está dizendo que a razão do porquê a gente deve, sim, trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom, o que é justo, o que é honesto, não é apenas pensando em nós, mas também pensando no próximo. Pensando naquele que está ao meu lado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação. Não é apenas a questão do palavrão, mas é a questão de palavras acompanhadas de intenções malignas. Palavras acompanhadas de intenções perversas, de intenções sujas. É quando eu começo a levantar, por exemplo, factoides, começo a levantar suspeitas sobre as pessoas, eu começo simplesmente a falar com A e com B, só para poder fazer a caveira de outro. São palavras sujas. Aí ele diz: mas unicamente, se for para sair da boca de vocês, que seja a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Estão compreendendo? O antigo modo de viver e o novo modo de viver. No antigo modo de viver, você usava a sua boca para falar tolice, bobagem, para ser perverso, para ser mau. Agora, no novo modo de viver, você vai usar a sua boca para quê? Para pronunciar palavras que seja boa para a edificação. Tudo que você vive, em tudo que você faz, para que transmita graça, para que as pessoas vejam exatamente em você a graça de Cristo, a graça de Deus. E nós somos peritos, meus irmãos, em usar as palavras de um modo para ferir, para machucar, para injuriar as pessoas. Nós somos peritos. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que coisa interessante. Aqui, ele bate o martelo, e ele diz, olha, pegando o gancho com o versículo número 21, se é que de fato vocês ouviram falar dele, então se você de fato ouviu falar dele, se você foi instruído em Cristo Jesus, segundo é a verdade no Senhor, então você foi selado para o dia da redenção. Você está selado. Selado com quem? Com o Espírito Santo. No capítulo 1 ele vai falar que o Espírito Santo é o penhor. Versículo de número 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, até que Cristo nos resgate para ele, qual é a marca de que nós pertencemos a Cristo? O Espírito Santo. Estamos selados com o Espírito Santo. E só quem pode romper esse selo é o próprio Cristo. E por essa razão, do Espírito habitar em nós, sermos selados pelo Espírito de Deus, pensou na profundidade, irmãos, dessa bênção. Saber que Deus mora em você. O mundo jamais pode entender isso. O mundo jamais pode compreender a magnitude dessa doutrina.
a profundidade dessa doutrina, do Espírito de Deus habitar em você, habitar no seu coração, e você ser selado com Ele. Então Paulo diz, não entristeça. Não entristeça esse santo hóspede eterno. Não entristeça o Espírito Santo. Que não haja no meio de vocês, versículo 31, qualquer amargura, porque é isso que entristece o Espírito Santo. Paulo agora começa a falar de um modo mais íntimo, de um modo mais interno a respeito da alma do crente. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Gente que vive amargurada, gente que vive cheia de azedume, com a alma azeda o tempo todo. Ela nunca tem uma palavra de gratidão, ela só sabe reclamar, ela só sabe ferir as pessoas, ela só é cheia de amargura no coração, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, ou seja, coisas que vêm do nosso coração. Pelo contrário, para alegrar o espírito, para entristecer o espírito é o que a gente acabou de ler, mas para alegrar o espírito, pastor, verso 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É isso que alegra o espírito, é esse modo de vida. Então Paulo encerra no versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus. Como alguém pode imitar a Deus? Como imitar o Senhor? Em suas virtudes de bondade, em seus atributos de graça, de amor, de misericórdia, de perdão, de justiça, de retidão, de equidade, como filhos amados. Veja, fomos selados pelo Espírito Santo. Então, outra prova de que nós somos selados e filhos de Deus é que nós somos imitadores de Deus. É que nós imitamos o nosso Pai. Me lembro quando o Miguel era mais criancinha, ele gostava de me imitar quando a gente estava no culto. Se eu estava com os braços para frente, ele ficava com os braços para frente. Se eu estava cantando com os braços aqui para trás, ele ficava com os braços para trás. Se eu levantava a mão, ele levantava a mão também. E assim sucessivamente. Ele gostava de me imitar. Então, o crente não é só que ele imita a Deus por imitar, é que ele gosta de imitar o seu pai. É natural, o filho gosta de imitar o pai. É natural que assim o seja. Da mesma sorte nós, meus irmãos, nós devemos gostar de imitar a Deus. Se a gente não gosta de imitar a Deus, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Tem alguma coisa aí meia prejudicada da nossa fé, na nossa existência. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser a nossa existência. Como Cristo o fez. Como, pastor? Se entregando diariamente como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É assim que deve ser cada passo do nosso dia a dia, cada passo da nossa existência. Que Deus tenha piedade de nós, meus irmãos, e nos ajude a viver conforme o que está revelado ante os nossos olhos. E que possamos, a partir daqui, de fato, questionar a nós mesmos se somos cristãos ou não. Se fomos instruídos em Cristo ou não. Se Ele é a verdade pela qual a nossa vida segue diariamente ou não. Nós precisamos olhar para nós mesmos, antes de olhar para o lado, antes de olhar para o outro, antes de olhar para a vida alheia, nós precisamos olhar para nós mesmos. Aliás, se nós olhássemos mais para nós mesmos, nós não teríamos tanto problema na igreja. Nós não teríamos tanto problema mundo afora. A igreja não seria tão enfraquecida com problemas de relacionamentos entre irmãos, se nós tivéssemos mais o hábito de olhar mais para nós mesmos do que para o próximo, para os defeitos do outro, para as falhas do outro.
Eu não estou dizendo que a igreja não deva se preocupar com o princípio da pureza do seu corpo, de manter um corpo puro. Não é isso. Para isso aí nós temos mecanismos bíblicos para lidar com questões de impureza dentro da igreja. Mas o convite de Paulo aqui, antes de mais nada, é que nós olhemos para nós mesmos, para o nosso coração e questionemos a nós mesmos se nós andamos conforme a nova natureza ou se ainda estamos andando conforme o antigo modo que nós vivíamos lá no passado. Que vivíamos lá quando ainda não tínhamos Cristo em nossa vida. Ou até mesmo quando tínhamos um baixo conhecimento acerca de Cristo. Porque ainda que você não tenha vivido numa vida totalmente entregue ao mundanismo, e você diga, pastor, eu nasci num lar evangélico, ou eu sempre fui católico, o fato é que você viveu no seu antigo modo de viver com um entendimento raso da pessoa de Cristo. E isso gera prejuízos, gera problema. Isso leva você a uma vida de pecado. Mas à medida que você melhora o seu entendimento na pessoa de Cristo, a sua vida com o Senhor, ela toma outra proporção de santidade. A salvação, meus irmãos, do crente, ela tem... Nós somos salvos de 3 modos. Nós somos salvos na substituição penal, na cruz do Calvário. Era para nós estarmos lá, mas Cristo nos substituiu na cruz. Nós estamos sendo salvos do pecado por meio da ação do Espírito Santo em nosso coração. Ele está nos santificando, nos apartando cada vez mais, a cada dia que se passa, do pecado. E nós seremos salvos plenamente, de uma vez por todas, quando formos levados aos céus e tivermos nossos corpos glorificados e vivermos eternamente com Cristo. Esses são as 3 fases da nossa salvação. O fato é que já estamos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos plenamente e eternamente. Que o Senhor nos ajude a viver como homens salvos, mulheres salvas, gente que foi realmente alcançado pelo Senhor. E nos dê graça, pois precisamos muito. Oramos. Muito obrigado, Pai, por tua palavra.